E aí, o Dalvin, não, vamos pegar uma assinatura do Trino ali para ficar registrado. Imagina que o Moura deve ter essas pranchas com a assinatura do Trino Arcarana. Ele não foi lá, ele estava sentado, rodeado ali de muitos, imagina até dos senhores. E aí, meu filho, coisa boa, né? Não, ia conversando comigo e dando um visto lá nas pranchas de projetos, tanto do Moura, tanto lá do seu Tiãozinho. E aí, me perguntou onde é que eu estava. Eu falei que eu estava em Palmas Tocantins. Ele falou, não, vem para cá, você chegar aqui, me liga, me deu um telefone e tal. E cuida disso aí para mim, enquanto você tiver vida. Foi lá, comandante. Estou à sua disposição, como sempre tive, né? Cuida disso aí, porque senão vai acabar. Senão vai virar nada, vai virar pó. Cuida disso aí, vê o que você pode fazer. Isso não é culpa, ele desencarnou e não mesmo. Eu estou indo embora, já estou cansado. Não sei se você já estava prevendo alguma coisa. Então, enquanto você tiver vida, cuida disso aí. Não. Vou cuidar até o dia que o senhor achar que deve, o Pai Santa Branca entender. Eu não tenho pretensão de fazer nada sozinho, porque é muita infantilidade minha achar que eu dou conta de fazer algo sozinho. Então, eu já tenho pessoas já espalhadas em campos estratégicos do país que estão me ajudando, pessoas que estão fazendo de maneira voluntária, porque lá no início a gente conversou com algumas pessoas e ele me perguntou quanto eu cobrava dos senhores para fazer esses projetos. Em quantas parcelas eu podia dividir. Eu convidei pessoas para me ajudar e ele me fez essas perguntas. Quanto que eu cobrava e quantas vezes eu dividia para o adjunto essas pranchas, esses projetos. Aí quando eu mostrei para ele que era um projeto voluntário, que o verdadeiro dinheiro, né, não estava sendo depositado nessa poupança aqui, mas numa outra poupança invisível aos nossos olhos, aí ele falou, não, eu vou pensar, depois eu falo com o senhor. Mas aí eu acho que não era a pessoa. Mas aí o Pai Santa Branca vai indicando quem são. Então eu tenho um engenheiro lá em Fortaleza, tenho uma engenheira lá em São Paulo, tenho um topógrafo lá em Mariana, na região ali próxima de Belo Horizonte, que são pessoas da minha confiança que estão me ajudando. Não sei, vai chegar mais gente, né? O Pai Santa Branca vai mandar pessoas aí que vai entender a proposta para nos ajudar. Mas eu quero que os senhores e as senhoras entendam, como foi bem dito aqui pelo mensural, não é o nosso objetivo, e muito menos o meu, de impedir o progresso da doutrina na sua localidade. Porque eu sei que muitos podem até pensar nisso. Eu vou tolir, eu vou impedir o progresso daquela região. Mas o que adianta eu termos a 5, a 10, a 30 quilômetros uns dos outros e eu não consigo funcionar? E estou dizendo também que não vou distanciar um do outro que também vai funcionar, né? Não é isso, não sei. Mas Santa Branca vai nos orientar. Não quero estender muito, acho que já falei um pouco mais. Mas a gente dá algumas sugestões técnicas, porque eu entendo que há um reflexo no espírito. Recentemente, um adjunto conversou comigo, até através do mensural também, que fôssemos ao templo dele, um outro estado, bem distante daqui, porque ele achava que os castelos já tinham um certo tempo que tinha iniciação lá. Ele achava que os castelos dele estavam fora. E, coincidência ou não, eu tive na primeira iniciação lá no templo dele, conduzindo a parte externa, mas eu nunca falei nada. E agora, na condição de coordenar essa coordenação, jamais eu irei falar se eu entrar no seu templo e se eu ver algo que não está
devidamente correto, jamais. Se antes eu não fazia, agora muito mais. Nunca. Mas aí, ele, junto com o mestre Oral, entendeu que precisava mexer nos castelos. Eu cheguei lá numa sexta para voltar numa segunda. E aí, tentando costurar daqui, costurar dali, porque eu sei que o dinheiro suado dos senhores que deixa de comprar o gás para comprar o saco de cimento, deixa de comprar o arroz para comprar a coluna de ferro. Esquece disso. Então isso é dinheiro. E aí a gente mexendo, tentando costurar, e eu muito receoso em falar: comandante, eu preciso derrubar tudo para fazer de novo. Como técnico, como engenheiro de som, eu poderia falar isso, mas ali eu estava como doutrinador. Mas em determinado momento ele viu que não tinha como. O mestre, o senhor está autorizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, foi forte, ele falou isso, a fazer o que precisa fazer. Porque não batia as medidas, não batia a angulação, e aí a gente demoliu tudo. Já está fazendo, já está quase pronto novamente. Estou voltando lá para só marcar os esquivos para ele. E já tem um outro lugar também que já pediu. Então, o próprio adjunto que está buscando e vendo, porque assim, uma iniciação mal conduzida aqui no plano físico, a gente não sabe a quem mais mal pode fazer. Se somos nós que estamos conduzindo aquele médium ao castelo, né? A gente não sabe dizer. Então é isso que eu queria dizer aos senhores. Esse documento deve sair aí mais adiante. Já peço perdão aos senhores quando lerem esse documento e não concordarem, que me desculpem, mas que seja cumprido a lei do Pai Sacramento da terra. Doa em quem doer. É o que eu posso dizer a vocês. Eu sei que muitos não vão entender, vão levar para o lado pessoal e de maneira muito voluntária pode até buscar outras coordenações. É natural do ser humano. Mas é isso. Beijo no coração de todos. Que nosso Pai Saturnano, grandioso ministro Oral, grandioso ministro Tarágio, possa sempre nos iluminar pelos caminhos por onde iremos passar. E que cumpra-se a lei. Né? O Pai Sacramento foi questionado por que ele mandou queimar a sua própria filha, né? A filha que ele tinha na praça pública da aldeia. Ele foi questionado pelos seus pais, né? E a resposta dele é que cumprisse a lei. E eu sou um escravo da lei. Sempre irei cumprir. Convivi com grandes adjuntos, aprendi com muitos adjuntos, respeito demais os senhores, porque só existe conselho de arcanos para servir o adjunto. Esses 7 mestres nada mais é do que serviçais. É assim que eu entendo. Para servir o mestrado, para servir aquele que sai na frente, com a sua companheira atrás, abrindo a picada, para que outros possam chegar. Então, só existe Deva, só existe conselho de arcanos, porque os senhores e as senhoras existem. Então, eu vejo que a continuidade da doutrina é o adjunto 4108, não o conselho de arcanos. O conselho de arcanos é uma instituição meramente administrativa para que tudo possa acontecer bem para os senhores, para as senhoras. Esses 7 mestres, de maneira incansável, já tive a oportunidade de participar com eles em algumas reuniões nessas terças-feiras, e é isso que o mestre Tarágio colocou, é 3, 4, 5 horas de reunião.
decidindo coisas em favor dos senhores e das senhoras. Me desculpem se eu me alonguei, estou e estarei sempre à disposição de cada um de vocês. Salve Deus, um abraço a todos. Bem, salve Deus, meus irmãos. Informações, muita pontuação, estamos aqui. Engraçado que já estamos no meio do ano. O tempo voa e já se vai praticamente 7 anos. Estamos aprendendo, nos conduzindo perante o conselho, sem a presença física do Filho Matarã. Muito bem pontuado pelo mestre Oral, quando diz que estamos aqui, eles estão aí, à mercê dos vossos julgamentos, porque com os erros, com os acertos, está vindo um resultado que é, mais uma vez, a consolidação da nossa doutrina. Hoje, essa linha chamada CDA, não importa se é uma sigla, não importa se é um grupo de arcanos, mas enfim, dentro do que o mestre Palácio falou, nós estamos dentro de um estatuto e dentro de uma organização religiosa altamente amparada pelos poderes públicos, registrado e autorizado, cumprindo rigorosamente, volto a falar, rigorosamente o que o Trino Ajarã deixou em seu testamento, que é o nosso estatuto. E talvez os senhores não tenham ideia da dificuldade que é para segurar essas leis, segurar esses valores. É muito questionamento. E o Pai Cita Branco, como sempre, é um espírito de lei. Estamos aqui para servir, para cumprir com amor a missão que, pelo Pai Cita Branco, nossa Mãe Previdente, nos foi confiada. E é sempre assim, Jagóis. Hoje aqui o mestre Oral foi muito feliz na pontuação da Estrela Candente. Talvez, de novo, alguns do senhor falou de novo, o mestre Taraj nos cobra recorrentemente, o mestre Sagaz nos cobra, todo mundo nos cobra, não pode ver que está falando da Estrela Candente. É uma preocupação, sim, pela a preciosidade que esse trabalho em nossa religião. E é importante vocês começar a colocar uma coisa na cabeça de vocês. O templo de Teresópolis, o templo Taraj do amanhecer se colocou à disposição do templo. E ontem o mestre Taraj falou uma coisa que eu fui embora com aquilo na cabeça. A Estrela Candente é para servir o mestrado, para servir essa doutrina. Então a responsabilidade é unicamente de cada um de nós. Se foi bem, somos nós. Se foi mal, somos nós. Tenho certeza que iremos prestar conta do que estamos fazendo, do que estamos nos propondo a fazer. Então, meus irmãos, estamos aí com um peito muito grande na frente, que é o quadrante. Nós, nessa linha da CVPA, que é a maior, olha a grandeza, não é que nós somos grandes. A instituição é grande. Não é que o conselho é grande. A instituição que é grande. Hoje estamos aí pleiteando a construção do quadrante. Por isso essa preocupação em consolidar, em alinhar, em alinhar excelente. Por isso a preocupação do mestre Oral, quando ele diz que está visitando os templos do primeiro estágio. Porque nessa doutrina, uma das primeiras lições que nós aprendemos é que o mestre, para adentrar as doutrinas, tem que ter conduta doutrinária. O mestre Kumoshi falava que conduta junto ao Arquen, que conduta doutrinária é o alicerce. E eu estou começando a entender com o mestre Oral aqui que o alicerce dessa doutrina se chama o primeiro estágio. Se você consolidar bem o primeiro estágio, dentro das leis, sem inventar nada, você dá um passo para o segundo estágio. Se você no segundo estágio se consolidar nas leis,
tão tranquila de ser seguida. Existe um realinhamento, existe uma lei para ser cumprido. Não é para ser questionado e perguntado. Não é que somos robozinhos. Não é que não podemos pensar. Mas é que eu não conheço ninguém que enxerga um pau na frente do nariz. E tudo que tem nesse realinhamento de lei, primeiramente foi trazido por janeiro e otorgado por criaturas que tiveram em suas emissões à disposição da lei de 4.108, na figura do Trino Ajaran, do mestre Araquém, do mestre Sumanã, do mestre Muxi. Então, meus irmãos, é preciso que tenhamos essa preocupação com a estrela tendente e com o quadrante, para que possamos melhor nos consolidar. O mestre Talário ficou muito feliz quando falou do pleito que há 2 anos estamos tentando na nossa região. Um dos primeiros que conseguiu foi o mestre Alain. Cadê Alain? Temos hoje, só Deus. Assim como o mestre Talário falou, foi passado por esse mestre, como o mestre de Jaraguá, meu querido irmão, Deus, mestre Aros, adjunto Pazo. O mesmo critério, como foi passado para o mestre Paulo, que levantou o mesmo critério. Das aberturas dos tempos, de ser Paulo, primeiramente, que houvéssemos uma documentação. Não estou preocupado com o terreno, essa preocupação do terreno eu vou deixar para o mestre Saulo. E não estou preocupado com a estrutura do templo, vou deixar para o mestre Saulo também. Não estou preocupado em que nós estejamos organizados perante os órgãos estaduais, federais e municipais. Então, hoje, nós estamos formando equipes na linha dos contadores. E, por último, agora, estamos viabilizando, aguardando a posição do Conselho para também buscarmos uma linha, uma diretoria administrativa para que possa dar aos senhores todo o suporte necessário para que vocês possam conduzir o tempo de vocês dentro de uma segurança, primeiramente, administrativa, uma segurança contábil e uma segurança jurídica. Porque no início dessa doutrina, tudo era mais fácil. O mestre queria abrir o tempo, pegar uma autorização, ia para lá, ia abrir alugar uma portinha e já era o presidente. Digo mais, recebia a autorização do presidente e ele emitia 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem nunca idade. E hoje não. Hoje o mestre, para emitir na condição de presidente, ele tem que estar documentado. Isso aí não é, meus irmãos, nenhuma situação para impedir vocês de dar continuidade ao tempo. E sim uma condição para que vocês possam crescer de forma organizada. É fundamental que vocês tenham essa consciência. O passo que eu falei do mestre abriu da corrente, de abrir uma conta jurídica aos mestres presidentes, aqui nós estamos com 18 presidentes, é fundamental para que você possa prestar conta do que você gasta. Para que você não possa se comprometer com o dinheiro dos seus componentes, das pessoas que lhe ajudam. É fundamental que você se organize. Mas eu não consigo organizar, eu não tenho paciência para isso. O negócio é com a rua e trabalhar comigo. Então você tem que reavaliar se você tem condição de ser presidente. Para ser presidente, você tem que pelo menos ter condição de delegar a função para alguém fazer para você. É preciso que haja essa organização para que lá na frente vocês não possam ser cobrados. Porque hoje, meus irmãos, o poder público está em cima. Qualquer movimentação financeira está em cima. Você não pode movimentar o dinheiro do seu tempo na sua conta. Primeiramente que vai haver uma confusão patrimonial. Eu estou com uma dificuldade financeira, de repente os componentes depositam R$500 na minha conta. E aí eu sou surpreendido que minha conta de luz é cortada na minha casa. Minha mulher me liga. Olha, a conta de luz é R$400, vão cortar. Eu estou com R$500 na conta de doação do Vale, minha conta. O que eu faço? Eu vou pagar a conta hoje, para estabelecer, eu falei, amanhã eu vou cobrir essa conta desses R$500. Passa 3 dias, mais alguém coloca R$500. Passa mais algum dia, alguém coloca R$300. Está com 800. Eu vou pagar o Pasta Branca. Eu vou pagar o Pasta Branca. E daqui a pouco a água corta. Você gasta mais 400.
Daqui a pouco, meus irmãos, você vira um balaio de gato, você não consegue controlar. Então, para ser presidente, ele tem que ter essa responsabilidade de ter uma prestação de conta efetiva. Anteriormente, na linha do Najarã, estava impossível fazer isso aí. Mas hoje nós temos que pegar a casa da folga que o Najarã nos entregou e os demais que virão têm que pegar uma casa melhor. E assim de forma sucessiva. Essa doutrina é para 300 anos, como muito bem foi falado pelo Tino Araquém em algumas ocasiões. Então, meus irmãos, nós estamos apenas aí com mais de 50 anos de doutrina, então temos muito tempo pela frente. E é importantíssimo que nós pensamos de forma organizada. Não temos pressa de autorizar a abertura de tempo. Nenhum tipo de pressa. É preciso que esse tempo seja aberto de forma organizada. É o caminho que nós vamos percorrer. Não vai ser fácil, mas eu espero que Jesus, que daqui uns 36 meses, nós possamos chegar para o Conselho de Arcano e falar, tá aí, todos os tempos do amanhecer catalogados, registrados, com uma conta, com um estatuto, com uma conta jurídica prestando conta para os seus seguidores, os seus componentes. Isso é importante que nós, a partir de hoje, começamos a pensar. No mais agora, sim. Sobre a região daqui, nós estamos aí buscando o máximo possível atender vocês. Não é fácil. É uma região que está faltando muito presente aqui hoje, porque realmente o Silvério até perguntou, mas aí, quinta-feira, é melhor sábado, não, vamos matar quinta mesmo, né? Com uma semana, sabe que nós conseguimos colocar? Colocamos. Não colocamos a metade dos presidentes, nós colocamos 18 presidentes, que eu acho que já é um bom número no seu dia de quinta-feira. Os questionamentos que eu venho passando na região, que me perguntaram dias atrás, e por sinal, esses dois presidentes estão aqui, aproveitando a presença do mestre Oraldo, do mestre Jurandir, mestre Taraj, eu quero esclarecer aqui. O nosso trino Najarã, trino triado a presidente Najarã, ele recebeu a sua consagração no dia, alguém sabe o dia, não? 17, o Taraj gosta de data, anota aí, Taraj. 17 de maio de 1984. Foi o dia que ele foi consagrado como trino triata presidente. Engraçado que a nossa mãe televidente, expondo de todo o seu poder, ela pegou a autorização além do Batista Branca, né? Do trino Tumuxi, do trino Araquém e do trino Sumanã. Só assim ela se achou na condição de consagrar o nosso saudoso primeiro doutrinador do seu amanhecer na condição de trino triata presidente. Acredito eu que foi para que houvesse pelo menos uma vez com a presença na Estrela Candente, no 1º de maio, onde tivesse a figura dos 4 trinos do nosso presidente, que foi somente no ano de 1985. Então ela não ia partir sem que houvesse essa unificação aqui nesse planeta. Estou falando isso por quê, Jaguar? Dentro da lei do Trino Najarã, uma das recomendações dessa data, de 17 de maio do ano de 1984, foi que para que os presidentes tivessem muito cuidado, muito respeito, como se respeito aos políticos. Em que sentido? Eu tive uma situação na região, que eu não vou relatar o nome, de 2 mestres, por sinal queriam os dois conversar pessoalmente, porque até conheceram do que queria o resultado. Graças a Deus eu não levei isso para o conselho, nem para o Jurandir, para ninguém, consegui apagar o fogo da mesa. Mas era o quê? Troca de adjunto. Agora, nessa carta da lei do Najarã, a tia Neila foi muito clara quando ela falou o seguinte: meu filho, quando você entra no adjunto, você deposita toda a sua herança transcendental para aquele ministro. Toda a sua herança transcendental é passada para aquele adjunto, para aquele ministro que conduziu você até o castelo. E a partir daquele momento ele passa a te representar. Para dizer mais, é como se fosse um pai. E ela continua. E eu pergunto, a tia Neila na sua frase falando, aquele ministro
ele investiu em você. Ele te conduziu até um castelo iniciático. Você também confiou naquele ministro. Então, quando existe uma mudança de adjunto, alguém tem que prestar conta. Como é que fica essa contagem no mundo espiritual? Por que essa contagem? Porque nós, o mundo espiritual, o mundo de Deus Pai Todo-Poderoso, a lei de Jeová branco, é a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, onde as razões se encontram. Então, houve investimento do ministro. Tenham muito cuidado com a mudança de adjunto. Muito cuidado. Nessa lei do dia 17 de maio de 1974, a tia Neila nos alerta. Observe que foi a única alerta que ela deu para o Tina Jarã naquele dia. Se houvesse a necessidade de mudança de adjunto, que fosse comunicado ao Trino Ajarã, que ele iria saber se comportar, iria saber instruir a pessoa a mudar ou não de adjunto. Agora eu lhe pergunto, por que o Trino Ajarã? O Trino Ajarã, antes de ser Trino criado presidente, antes de ser Trino herdeiro, qual o título que ele tinha? Primeiro doutrinador chama-se, é isso? Estou enganado? É isso, não é isso? Meus irmãos, vocês na condição de presidente, você no seu tempo, você é autoridade. Se chega um mestre lá do Rio de Janeiro no seu tempo, no tempo do Fernando ali, automaticamente ele vai gostando do Fernando, porque o Fernando é quem? É autoridade. Né? Então automaticamente ele vai começar a se sentir excluído, porque ele não faz parte do continente do Fernando. Né? Daqui a pouco ele sente divindade e fala, Fernando, deixa eu passar para o senhor. Fernando fala, peraí, eu não estou fazendo nada. A vontade é dele. Agora eu pergunto para o Fernando, você é um doutrinador? Por que você não esclareceu para o mestre que as heranças transcendentais dele foi apostado, o ministro que conduziu ele ao castelo de iniciação? Não estou inventando, está na lei. Entendeu? Por que o Fernando não agiu como doutrinador? Não adianta o Fernando, com todo respeito, se acovardar. Dar como falar, não, ele que quer. Porque quando chega por vocês isso aí, não tem como você fazer nada. Tem que cumprir. Porque isso aí é decisão dos presidentes, entre vocês. Então tenham muito cuidado com isso. Tanto que é grandioso para um presidente. Esse tempo atrás, nós fomos fazer um leito magnético em Barra do Garça. Eu contei que tinha mais ou menos umas 10 origens de pessoas. Né? Tanto que é bom para vocês, mestre presidente, o mestre chega lá no templo foto, lá em São Francisco, lá, ele emite Albuci, ele emite Adouro, ele emite Aluxã, ele emite Tarajo. É a grandeza do templo de vocês. Tá? Logicamente que existem situações que podem sim, né, com muito critério, que haja alteração. Mas é preciso que vocês tenham consciência da preocupação de nossa mãe presidente nessa carta. Eu já falei no grupo com vocês, volto a reforçar porque teve esse indólio que eu repassei nem para o presidente, nem para o vice-presidente, que a situação foi muito triste. Eu espero em Cristo Jesus que vocês tomem consciência e que vocês não dizem os mestres que chegam de outro continente no seu tempo e jamais tentam aceitá-lo para o seu adjunto. Somente em situações especiais. Nós tivemos várias situações especiais. Caso contrário, agora, vamos procurar seguir as leis do Saulo falou. Vamos ser felizes. Não existe ministro melhor ou pior do que os outros. Não tem como. O ministro oral, o ministro tarado, o ministro sagaz, quem é maior? Nenhum. Todos são iguais. Então, sejam doutrinadores quando o compromisso chegar até vocês, haja como um doutrinador. Que é isso que a tia Neila espera de vocês. Tá bem? Salve Deus. Salve Deus. Quero lembrar os senhores, aproveitando, das nossas 5 consagrações da doutrina, que é o 1º de maio, todos eles na Estrela Candente. A consagração de falange missionária no 2º domingo de setembro, a consagração de adjunto componente no 2º domingo de outubro, a consagração de falange do mestrado, 2º domingo de novembro, e a consagração de enlevo, é o 2º domingo de dezembro. Essas datas são fixas, né, para todo o mestrado. Então nós estamos aí trabalhando para consolidar essas datas, mas depende dos senhores,
porque às vezes o mestre chega aqui e fala, não ficamos sabendo da consagração. Ela é amplamente divulgada, e creio que ela chega a todos os tempos aí. Então, gostaria que os senhores lembrassem que são consagrações trazidas por tia Neiva para o mestrado, né? Não é para o adjunto, é para o mestrado, para todo o mestrado. E nós temos esse compromisso de viabilizar a presença dos mestres. Com relação à documentação, mestre, logo que nós assumimos, nós tivemos um problema que envolveu a polícia. E quando envolve a polícia, eu apoio o Jotelene. Né? Estou dormindo e tal, não, o Jotelene correu, chegou aqui e foi na delegacia. Não, você não vai se expor não, vai eu na delegacia. Daí a pouco o Jotelene liga. Jonathan, o delegado está pedindo um alvará de funcionamento. Quer dizer, essa criança já tinha 35 anos de existência e nunca tinha tido um alvará de funcionamento. Nunca. Eu falei, Jota, faz o seguinte, sai disfarçadamente e vem embora. Aí no outro dia eu fui lá na prefeitura, de graça, levei o CNPJ, o comprovante de endereço, de graça. 2 dias depois, o documento estava fixado no quadro. Ele vence dia 31 de dezembro. Dia 2 de janeiro eu vou lá e levo o anterior e entrego lá. Esse ano que eu entreguei e viajei para Prato, né? Aí o cara ligou, deixei o alvará de funcionamento lá na sua caixinha do correio. Veio trazer aqui. Olha que praticidade. Então nunca mais tivemos problemas. Se tiver uma situação dessa que o juiz ou o delegado ou a polícia pedir, o Jotelene não precisa sair disfarçadamente, igual ele saiu. Por quê? Porque se você tem a documentação, fica fácil de você chegar lá no órgão e solicitar a renovação dela. É simples. De graça o alvará para as instituições, ou a nossa. Então, fica ali o recado. Porque às vezes a Receita Federal pede um documento, mas para você levar aquele documento para a Receita, você precisa de preparar outros 5, porque você não está legalizado. Aí é aquela trabalheira, aquela dificuldade. Mas quando você está em dia, aquele documento que você necessita, você liga para o contador providencia que o documento está na mão em seguida. Né? Então é assim que funciona, para facilitar a vida, as nossas, o dia a dia dos nossos clientes. É bacana você poder chegar e falar, está aqui, tudo bacana. A CGPA hoje, a sede dela é aqui, está aqui no cartório, registrado, documentado, tudo certinho. Receita Federal, Estadual. Receita Federal, né? O presidente consta lá na Receita Federal que é o Silvério, tivemos dificuldades, né? Aí, para fazer isso, mas foi resolvido. O grupo de contadores, né, que assumiu aí, resolveu o problema. Hoje nós temos uma diretoria administrativa que está ainda sem autorização do conselho, mas já está aqui presente o mestre, né, com a sua equipe, para anotar tudo e receber todas as demandas dos senhores e dar andamento a elas. Não, isso aqui é o contador que resolve, isso aqui é o departamento jurídico, não, isso aqui é o presidente da CGTA. Vocês sabem que isso não faz nada, né? Então, é o presidente. Né? Então, está tudo certo. Né? Então, é muito bacana isso aí, a gente poder estar em dia com as nossas documentações, para que a gente possa chegar diante da justiça e para estar aqui na mão, está tudo certo. Salve Deus. Esqueci só um pouquinho. Tem 2 assuntos importantíssimos que eu me lembro. Primeiro, Débora. O Marcos Francisco, nós tivemos um problema com o famoso, e se afastou, e o conselho pediu ao mestre Francisco Romero que assumisse a coordenação dos Déboras, dos templos do amanhecer, né, da CGTA. E o mestre Francisco Romero criou, juntamente com os chamados
Débora, numerado, no colegiado. Quando o mestre Francisco Romero começou a aula da Estrela Candente, ele, numa das nossas reuniões, né, pediu um afastamento em função de ter que se dedicar ao trabalho de construção da Estrela Candente, e eu assumi essa função, e hoje nós estamos fazendo um colegiado venha a operar o que foi criado. Né? E nós estabelecemos como norma, a primeira coisa sempre houve um volume muito grande de indicações de filhos de Débora. O senhor tem uma ideia, foi pedido a cultura, chamada cultura, que é um processo de preparação para o médico indicado, o presidente, para se tornar e ser consagrado futuramente um filho de Débora, de um mestre que era Débora e era pedido para ele a cultura, ou seja, ele foi consagrado filho de Débora. Seria como você dar um diploma para um médico e ele nunca ter ido assistir uma aula. Tudo bem. Então, o que ficou acertado? As indicações, elas continuam. A gente vai pegar a ficha, meio único, o indicado. É claro que ao ser indicado também tem que ter algum tipo de argumento, né, que justifique essa indicação. E de comum acordo com eles, que esse indicado chegasse a esse colegiado para que eles fizessem aí, né, como se fosse uma avaliação. Consequentemente, para a indicação, uma das coisas que ficou estabelecida é que o mestre ou a ninfa que vem executando esse trabalho tivesse no mínimo 3 anos de atividade dentro do Castelo dos Velhos. Nós temos observado, né, que a criação de critérios, ela estabelece uma coisa chamada disciplina. E me parece que nós, até certo ponto, também fomos trabalhando de uma maneira onde a disciplina, ela não foi a regra, o protocolo máximo. Então, toda vez que se tenta imprimir o ritmo disciplinar, realmente há uma forte reação, e o mestre Saulo falou muito bem disso, há uma forte reação, sim. É natural essa reação. E essa reação leva a quem está tentando imprimir o ritmo a estar preparado. Ele tem que estar preparado. E no nosso caso, vou dizer aqui para os senhores, não seria necessário falar isso, mas eu vou falar, porque essa doutrina ela é riquíssima, realmente, de conhecimento. Em alguns momentos, ficou parecendo que cabia ao aparato ele aprender a incorporar as três entidades de desenvolvimento, o Espírito sofredor, está tudo certo, fazer a preparação e o encerramento. Ao doutrinador, você aprende a fazer a doutrina, decorar as chaves e também está tudo certo. Parecia que não existia conhecimento. E vamos trabalhar. Claro que o trabalho vai se trabalhando, o trabalho incessante nos livrará das dores. Mas, diante do imenso material existente, eu resolvi formar um grupo de instrutores de centúrio, porque cada que ser um instrutor de centúrio, ser um conhecedor da doutrina, se for estudar essa doutrina, tem praticamente aí 6 a 7 meses, nós pegamos todo o material conhecido, e para surpresa minha, desse material conhecido, uma boa parte ela é totalmente desconhecida.
Ninguém conhece. Não sei porquê. E estamos trabalhando. Existe uma coisa nisso, não vou falar disso, até porque nesse trabalho que está sendo feito, o maior cuidado é interpretar as palavras da nossa vivência. Para não correr o risco de passar uma informação que praticamente nunca foi passada, ou se ela foi passada, era numa dose, e nisso daí me curvo realmente ao Trino Araquém. O Trino Araquém foi cirúrgico, ele passou a informação no sentido assim bem pontual, nem mais nem menos. É como se nós só estivéssemos preparados em condições de ouvir aquilo. E ficou no ar como se aquilo era só aquilo. Não. Ao ouvir a tia Neila, começa-se a se perceber que aquilo é uma coisa muito grande, ela é gigantesca. E essa coisa gigantesca, eu só posso dizer para vocês que um assunto, um só assunto, me chamou muito a atenção. É a chamada vibração. E o que a tia Neila, a clarividente, ela fala sobre vibração. Então, fica assim muito claro que nós não conhecemos realmente o que é vibração. Talvez a maioria de nós, um bom número nosso, vibre positivamente, entendeu? E entre realmente com todo esse gás, mas existe sim o risco das vibrações. E a tia Neila expressou muito bem, volto a dizer, não cabe aqui. Eu levantar a questão na profundidade com que a clarividente coloca. Nós recebemos uma dose, talvez para que a gente pudesse trabalhar a nossa mente e com isso nos blindar do risco que existe realmente das vibrações. Apesar de que hoje, conhecendo um pouco até onde a tia Neila foi, ela já falava o seguinte, que ela não tinha medo de trabalho de macumba, ela tinha medo da vibração. Palavras da tia Neila, e quem é daquela época sabe disso muito bem, ela pegava o microfone e falava isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque em relação, por exemplo, a devas e cultura de devas, o Conselho vem tentando estabelecer critérios. Porque o que começou a se verificar? O que adianta você ter? Eu pedi aos mestres devas que fizessem um raio-x do número de devas. Mestre, ele parou e nem chegou na minha mão, o número era 900. Não continuou a fazer o raio-x. Então esse número pode ser 1.800. Mas na prática, para fazer uma escala, é um número reduzido, às vezes tem problema. Então, eu não conheço de matemática, mas, por exemplo, você inflacionou, você tem de sobra, mas na prática, para executar, o número é muito pequeno. Então, o que foi acertado com os devas do colegiado? Estabelecer critérios para consagrar um mestre filho de devas. E muito mais critérios ainda para ele se tornar um comandante. Seria, no caso, dos devas, como se fosse o topo, o máximo, né? Ele poder sair para fazer, como comandante, as consagrações. Né? Então nós estamos tentando filtrar isso juntamente com eles. Vai começar um curso agora, e o curso foi feito, e me parece que em alguns casos não foi bem entendido, o curso não é para os aspirantes de devas, o curso é para os devas que já são classificados. Então o primeiro alvo é pegar os devas que já são filhos de devas e terem eles esse contato com os instrutores, mestres que foram escolhidos dentro do grupo, podem não ser os melhores, mas é o melhor que o grupo tem.
Então, o número de cursos que foi pedido, ele é maior do que o número de instrutores. E o que acontece também? Vou dar um exemplo aqui, porque eu não conheço as distâncias aqui. Mas vamos dizer que o mestre Felisberto, ele tem 3 devas lá, ele pega um curso. O curso de Centúria vai lá e atende isso, tudo bem. Mas ao fazer esse curso de devas, ele tem 3 e tem o templo de, qual que seria aí, 60 quilômetros lá, Felisberto. Leopoldo de Bulhões. Lá tem 2. Lá tem 2. E mais um outro aí a 40 quilômetros tem 1. O que eles estão pleiteando? Que os mestres se juntem num templo para que eles possam dar o curso. Entendeu? Fica inviável, porque se estabeleceu uma coisa que nem existia, segundo eles, se estabeleceu um roteiro e o curso tem a duração de 7 meses, porque ele vai dar uma aula por mês. Então, o que eles precisam da compreensão, não sei se esse caso cabe aqui, é que os cursos, inclusive, vão passar por um filtro e quando eles forem requisitados, o mestre Marco Aurélio, inclusive, que é conhecido aqui dos senhores da região, ele vai fazer essas perguntas de número, de localidade, e a tentativa é de juntar para ter um grupo maior presente para justificar o curso. Então, isso é um dos pontos em relação ao curso, que vai ser, já está sendo novamente divulgado. E que a chamada cultura também, de comum acordo com eles, mesmo o mestre sendo indicado, poderá, eu não vou dizer que o mestre não vai fazer a cultura, é colocar um pé no freio. Nós estamos tentando controlar isso para ter um número que seja justificável de devas formados, porque os senhores me desculpem, mas na maioria dos casos eu nunca tinha convivido com isso. Aí você está no ritual, o presidente ele pede um filho de devas, eu poderia pensar que é a primeira vez que ele está pedindo. Aí ele mesmo me diz o seguinte, ele já fez 5 pedidos anteriores e que esses 5 mestres que ele pediu, todos eles foram embora. O que a gente está tentando é ver se você, ao pedir esse permaneça 5 anos. Não é você pedir 5 e 5 vão embora. Então tem alguma coisa, então, que nessa formação, não sei se está dando para entender o que eu estou falando. Isso daqui, mestre, isso daqui é mais, ser um filho de Devas é mais do que ser um técnico da NASA. A NASA ela não forma técnico para 6 meses depois ele ir embora. Correto? Vamos falar aqui profissionalmente falando, vocês concordam comigo? Você vai formar profissional para ele ir embora? Então, os devas, o trabalho dos devas é tentar, inclusive, nesse curso, um dos pontos que eu achei interessante é o seguinte, conscientizar o devas que está fazendo o curso que o trabalho dele é dentro do castelo, que inclusive o devas ele tem que ter um plantão de estar 3 horas da tarde no castelo de Devas, nos dias de trabalho oficial. Então, nos tempos de corrente mestra, segundo eles, é quase sem justificativa pelo número de Devas que o templo tem, que 3 horas da tarde não esteja um Devas ali de plantão. Qual o sentido disso? Isso é igual ao hospital. O médico que está de plantão, ele atendendo paciente ou não, tem que estar lá de plantão. Então, um dos pontos do curso é fazer com que o Devas entenda o que é ser filho de Devas. E outra coisa também, que ser filho de Devas
não é também só ficar como filho de Deus, tem que ir para a mesa, tem que ir para o trono. Então, a tentativa dos mestres no curso é também entender que para ser um bom filho de Deus, ou um bom instrutor de centúrio, ele também tem que ser um médium, um participante. E a outra coisa, mestre, é a cultura, o número de indicações para a janda e para os castelos iniciáticos. Nós estamos, sim, tentando fazer um levantamento, porque o que adianta? Nós temos 3 rituais aqui, 4 rituais, 4 iniciações. O que adianta você ter 50 ninfas para incorporar o Pai Separador? Está dando para entender? Tem uma região, 2 iniciações por ano. Você ter 30 jandas. Tem lógica? Pergunta para o senhor. Tem. Né? Uma vez eu fui no Araquém, a Estrela Cadente tinha 500 comandantes. Em 1997, fui no Araquém, ao retornar, não sei como é que foi, se ele pediu a relação do Religioso Jonathan, de 500 ele reduziu para 100. Com certeza absoluta, os 400 devem ter ficado muito chateados. Sabe o que o Trino Araquém usava como expressão? Jaguar, carteira de motorista todo mundo tem. Piloto de Fórmula 1 são 22. Mestre, janda é o máximo. Todo mundo, toda ninfa-sol deve querer ser uma janda. Mas tem ninfas-sol que não serão jandas. A janda não é melhor do que ela, não é melhor. Talvez seja uma coisa de missão, talvez até para pagar o karma, uma dívida espiritual. Então, também em relação à cultura, que existe um trabalho, inclusive, fantástico desenvolvido pelo mestre Tiago, que é pena que não está presente. Procurei até saber, para que ele pudesse explicar melhor. Então, em relação a essas duas coisas, nós gostaríamos também de uma compreensão dos senhores, das senhoras, e nós pegamos, e quando o mestre Jurandir falou, e falou muito bem, porque já vão aí para 7 anos, e praticamente em 7 anos você está toda terça-feira reunindo, realmente não é fácil. Foram muito poucas as terças-feiras que nós não nos reunimos. A maioria delas é realmente para resolver problemas. E tentar resolver problemas. E nós não somos preto velho, porque preto velho realmente eu adoro os pretos velhos, porque a coisa mais linda que eu vejo no preto velho é o paciente sentar no trono, todo cuidado que ele deve fazer sair dali. Então, é como que nós vamos harmonizar